Maravilha, maravilha, maravilha! Começa agora o programa Cristal Líquido, o seu programa diário que revitaliza e equilibra seu corpo físico, mental, emocional e espiritual, o seu sistema de 4 corpos. E eu sou o terapeuta Josuman Lucas, trabalho com Reiki, Theta Healing, hipnose sistêmica, hipnose, enfim, eu busco dedicar a minha vida em melhorar a sua vida. E uma forma de fazer isso é no programa Cristal Líquido, todas as manhãs. Então já se inscreve aí no canal, já aperta o dedo aí, não paga, a ponta do dedo não gasta, eu te prometo, né? E dá aquele like, deixa aquele comentário, para que a gente possa então propagar essa energia para mais pessoas. O programa Cristal Líquido começa sempre com a meditação Gachô, mãos que se juntam para meditar, para rezar, como nossos avós nos ensinavam. Então você põe as mãos postas uma frente para a outra e foca na pulsação das falanges do dedo médio. É um momento de silêncio do nosso programa, para que você se interiorize, para que você penetre mais fundo possível em você. E a dica é: foca nas pulsações das falanges do dedo médio. Feche os olhos. Nesse momento nada mais importa, apenas as pulsações das falanges dos dedos médios. E repita comigo: só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou humilde e grato, só por hoje trabalho honestamente, e só por hoje eu sou amável e gentil com todo ser vivo. É por isso que eu sempre sugiro que você assista esse programa pelas manhãs, nem que você volte a assistir à noite, para que você consiga lembrar, para que você consiga programar todas as suas células para essa postura de paz interior que a meditação Gachô te proporciona. E seja uma inspiração para o seu dia, seja uma inspiração para o seu dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho das nossas sombras, né? Quem não tem sombras? Quem aí está totalmente iluminado? Às vezes a gente busca a iluminação e ao mesmo tempo foge da sombra. Como que você vai se iluminar fugindo da sombra? E depois é possível fugir da sombra? Eu vou contar uma história para você que eu ouvi de Osho, não sei o autor dessa história, se é ele mesmo ou não, aonde um homem ele vivia correndo, apavorado, com medo de sua sombra. Então, assim que o sol nascia, ele disparava e corria o dia inteiro. Ele comia porque algumas pessoas já sabiam que ele passava correndo desesperado da sua sombra. Quanto mais ele corria, mais a sua sombra estava ali. E ele corria o dia inteiro. Simplesmente algumas pessoas estiravam a mão com um pão, com uma fruta, ele pegava e ia comendo e correndo. E ele só parava à noite, quando o sol se punha e a sombra sumia. E ele fez isso dia após dia. No dia seguinte, lá estava a sombra e ele disparava em correr. Aí um dia ele teve uma infeliz ideia de correr durante a noite, pensando que, assim, no dia seguinte, a sombra iria estar longe dele, iria ter se distanciado da sombra. E aí ele correu a noite inteira, mas quão triste foi a surpresa dele, que assim que o sol nasceu, lá estava a sombra do seu lado.
E aí ele correu ainda mais. E esgotou-se correndo e morreu. Porque correu 24 horas sem parar o tempo todo. E aí ele não sobreviveu. E o homem, isso ilustra o homem em geral. Nós levamos a nossa vida correndo de nossas sombras, tentando nos distanciar dela. Lembra do programa de ontem? Lembra que a nossa imaginação cria monstros imaginários e a gente fica querendo atacar esses monstros, querendo fugir desses monstros, e lá está ele. Pois é, esses monstros imaginários são essas sombras que, ao invés da gente tentar conhecer, conviver, conversar com essa sombra para pôr luz nela, a gente vive a fugir dela, vive como esse homem da ilustração do Osho, que corria o dia inteiro e que depois resolveu correr dia e noite para tentar se distanciar dessa sombra, e que na verdade não tinha como, e que acabou morrendo tentando fugir de suas sombras. Então nós vivemos a vida fugindo dos nossos medos, das nossas ansiedades, dos nossos sentimentos, que às vezes eles só estão ali tentando nos mostrar algo, mas a gente nunca parou para escutá-lo, nunca parou para ouvi-lo, nunca parou para conversar com ele. Você já sentou e conversou com a ansiedade que você sente? Você já procurou entender ela? Já chamou ela para tomar um cafezinho? E buscou entender o que ela queria te dizer de fato? Já buscou fazer as pazes com ela? A ansiedade é um mecanismo necessário para a vida. Ela nos impulsiona para as conquistas, ela nos prepara para uma defesa. Então é um mecanismo que está dentro de nós e que não pode ser tirado, não pode ser bloqueado. Só precisa ser entendido para que a gente conviva com essa situação em equilíbrio. Porque quanto mais a gente tenta fugir ou tenta matar, mais esse monstro imaginário cresce. Mas quando a gente senta de igual para igual para conversar, ele diminui e ele se apresenta como um amigo. O que era um monstro se torna um amigo imaginário, se torna um ursinho de pelúcia, se torna um ser que vem te dar luz, que vem te mostrar que você está no piloto automático, que vem te mostrar que você está vivendo uma vida programada e baseada em um medo. Então, quando você faz as pazes com essa criança interior que cresceu e pareceu ser um monstro, você percebe que ela está aí para te fazer o bem, para te trazer luz. Mas ao invés disso, a gente está agindo como o homem da história. Corre o dia inteiro tentando se distanciar da sombra e esquece que a sombra nos acompanha. E o mais incrível é, quanto mais perto da luz, mais a sombra cresce, mais ela aparece, mais ela se torna evidente. É muito comum, eu sou mestre Reiki do cursos de Reiki, e é muito comum os alunos que se iniciam no Reiki passar ali uma média de 21 dias ou mais, geralmente é mais, tendo algumas crises, algumas situações que a gente chama de miasma, algumas situações desconfortáveis, como angústia que se aflora, irritabilidade que se aflora, uma ansiedade que se aflora, que já estava ali, que agora recebeu luz. E quando recebe luz, a sombra cresce. Toda vez que você se aproxima da luz, a sombra cresce e fica evidente. Para que você ponha de fato um tratamento sobre ela, para que você ponha de fato uma luz sobre ela. Então a ideia é conviver pacificamente com suas sombras e não tentar fugir dela, tentar matar ela, porque não é possível. Você já tentou queimar a sombra no fogo? Você já tentou afogar a sombra na água? Não tem como.
Você já tentou arrancar ela de sua vida? Não tem como. O que precisa é iluminar suas sombras. O que precisa é olhar para dentro de você. É pôr luz no porão, para que você veja e converse com essas situações internas, tá? E uma vez você fazendo as pazes com a sombra, você começa a sentir um alívio interno. Talvez até hoje você nunca aceitou conviver com ela. Você sempre quis tirar ela de sua vida. E por mais que isso não seja possível, você intensifica os ataques para sua sombra. Você foi treinado até hoje a, de alguma forma, tentar matar suas sombras, tentar metralhar ela. Você foi treinado a ver ela como um monstro enorme que te ataca, quando na verdade é uma criança ferida que está clamando que você a escute, que você converse com ela, que você acalente ela, tá? Então esses processos, eu venho te falando essas dicas, elas já servem, mas é preciso que você busque, a princípio, o profissional que venha te ajudar nesse sentido. O profissional que venha trazer um trabalho com você que tenha início, meio e fim, que tenha uma proposta do trabalho, que você perceba que você daí para frente vai aprender a lidar com essa situação. Que às vezes o que acontece é que você desenvolveu alguém para você deitar no colo a vida inteira, anos após anos. Isso não é saudável. Saudável é alguém que te traga uma proposta. O nosso trabalho vai ter início, meio e fim. É preciso que você, de fato, fique comigo, eu vou caminhar com você, eu vou pegar em tua mão, eu vou atravessar o rio com você, eu vou subir a montanha com você, mas isso vai ter um momento em que você vai aprender a nadar sozinho, vai aprender a subir a montanha sozinho, porque você vai estar abraçado com suas sombras, rindo com ela, ouvindo ela, agradecendo a ela o alerta que ela te deu, chamando ela para tomar um cafezinho e seguir a tua vida de maneira maravilhosa, né? Se aquele homem parasse, aquele homem da ilustração parasse para entender a sombra dele, ele não precisaria correr tanto, correr até desfalecer e morrer. Ele poderia muito bem conviver com sua sombra. Mas e eu? Será que não estou correndo na minha? Pergunta para você isso. Será que quando eu escutei Josimar falando desse homem, eu achei ele tolo? E eu estou agindo da mesma forma? Eu estou buscando sempre algo que amorteça a percepção dessa sombra, ao invés de buscar entendê-la, ao invés de fazer as pazes com ela. Fica a reflexão e agora nós iremos concluir o nosso programa Cristal Líquido com a meditação de ativação ascensional com o Senhor e Senhora de Arcturus, que você já conhece. Se você está assistindo a primeira vez, é um trabalho de luz com os arcturianos. Os arcturianos são seres de quinta dimensão, que é puro amor e que se dedicam voluntariamente para auxiliar a ascensão planetária e individual, caso você se permita. E quando você se permite, sem julgamentos e sem medos, a receber as limpezas energéticas do cilindro dourado, do cristal líquido que tem no programa da meditação de ativação ascensional, e a receber as ativações de alegria, de consciente de luz e amor, então você começa a iluminar-se as suas sombras, a fazer as pazes com ela, para que você, de fato, tenha uma vida de mais qualidades.
Então, é interessante e sugerido nesse momento que você feche os olhos, né? E você, então, conecte com sua respiração, para que nesse estado de mais entrega, de mais percepção, você venha sentir essas vibrações. Com os olhos fechados, com a respiração harmonizada, invocamos agora a hierarquia cósmica e planetária, e mais especificamente o Senhor e Senhora de Arcturo e os arcturianos. Pedimos ao Arcanjo Miguel em fé que ponha uma cúpula dourada de proteção em torno de todas as pessoas envolvidas nesta meditação. Invocamos Melquisedeque, o Mahatma e o Metatron para que façam surgir uma rede de platina para remover toda e qualquer energia desequilibrada. Invocamos o Senhor de Arcturo e os arcturianos para que nos levem no corpo etérico ao nosso banco de ascensão na nave mãe arcturiana. Pedimos ao Senhor de Arcturos que traga a máquina do prana para limpar e purificar todos os nossos jardins e meridianos de acupuntura. Pedimos agora ao Senhor de Arcturos que instale o sistema de galvanização arcturiano conforme o potencial mais alto de cada um. Agora pedimos ao Senhor e Senhora de Arcturo e os arcturianos o aumento do nosso consciente de amor conforme o potencial mais alto de cada um. Sinta esse amor pulsando cada vez mais forte em seu coração. Pedimos aos arcturianos que fortaleçam a malha de cada um dos participantes para o seu equilíbrio perfeito, como é da vontade de Deus. Chamamos o Senhor de Arcturos para ancorar os cristais líquidos arcturianos no sistema de 4 corpos de cada participante para desativar toda e qualquer energia negativa. E pedimos ao Senhor de Arcturos que ancore e ative o cilindro dourado para remover 100% das energias negativas, incluindo todos os implantes e elementais negativos. Todas as lavas astrais sejam limpas pelo cilindro dourado agora. E veja esse cilindro dourado envolvendo todo o seu corpo e limpando completamente. E sinta a leveza dessa limpeza. Pedimos ao Senhor de Arcturos que nos leve à câmara de luz arcturiana. Pedimos agora que a nave mãe nos leve até a câmara de cura arcturiana, para a cura de todas as lições de saúde etérica e física. Pedimos então ao Senhor de Arcturos e aos trabalhadores do templo arcturiano o programa de revitalização arcturiano. E finalmente pedimos a máquina da alegria arcturiana. E eu lhes digo, meus amigos, que ainda não encontrei ninguém que conseguisse deixar de rir quando essa máquina arcturiana da alegria está ligada. Pedimos agora ao Senhor de Arcturo e os arcturianos que conecte cada um de nós aos computadores da nave-mãe. Assim, se eles quiserem falar de novo conosco, estaremos online. E vamos reservar esse momento final para agradecer ao Senhor e Senhora de Arcturo e os arcturianos por sua ajuda generosa. Pedimos ao Senhor de Arcturo que nos leve suavemente de volta à Terra e ao corpo físico, trazendo conosco a lembrança total da experiência de luz, amor e alegria que acabamos de ter. Gratidão, gratidão, está feito, está feito. E assim finalizamos o nosso programa Cristal Líquido de hoje. Se você gostou, se você está aqui até agora é porque gostou, então deixa o seu like, compartilha, inscreve-se no sinal, aciona o sininho para que você seja notificado todos os dias. Diariamente nós temos um programa trazendo luz, revitalização e equilíbrio ao sistema de 4 corpos. Gratidão e até amanhã.